Você não vai acreditar, a mídia esportiva rasgando elogios ao Flamengo de Leonardo Jardim após a vitória de 2-0 sobre o Bahia fora o baile. Elogiaram muito a evolução física e tática do Mengão. Você não vai acreditar. Programa Fechamento Sport TV, deixar o crédito do vídeo aqui na descrição. E já vou te pedir para você se inscrever no canal FB do Fla para você ficar por dentro de tudo do Mengão e bora ver o que eles falaram do Flamengo de Leonardo Jardim. E eu quero saber se você concorda ou discorda. Vai deixando nos comentários. Não esquece de tacar o dedo no like para ajudar o trabalho e vamos para cima. Não era esperado o crescimento do Flamengo? Sim, sim. Não era algo que a gente sabia que ia acontecer em algum momento, surpresa, né? E provavelmente ia acontecer com o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz É o que eu penso, Abel. Perfeito. Ia acontecer. Era uma questão de pegar o nível físico, né, e engrenar. Agora, trocou, o outro técnico também é bom, o Leonardo Jardim também é um bom técnico. Exato. O time engrenou. Tá bem Porque, fisicamente. O Felipe era criticado porque escalava o Plata. Já virou titular com o Leonardo Jardim. Jogou bem O Felipe hoje. era criticado porque botava o Samuel Lino. É titular absoluto com o Leonardo Jardim. Mas tá jogando, o Lino tá jogando bem com o Jardim, de outro jeito. cara. Mas eu digo Tá jogando assim, bem. as escolhas do Jardim, elas são muito parecidas com as escolhas do Felipe. Concordo. E esse ano ele ganhou o Paquetá, ele não teve nem muito tempo de trabalhar com o Paquetá, o Felipe. Ele tava botou ele na meia, botou ele muito no começo. Então... precisava de tempo pro Paquetá, né, cara? De readaptação do Paquetá, né? O elenco tava vindo de férias. Uma fase de readaptação, Existe o aspecto físico que nós falávamos, né? Nós muitas vezes, a gente falou aqui, olha só, o Flamengo há pouco tempo atrás estava jogando na final de Copa. Sabe? Então, assim, calma. Daqui a pouco o Flamengo vai ganhar. Arrascaeta que a gente daqui a pouco o Flamengo vai estar bem fisicamente. Vão começar a performar, calma. Não é assim. Então, assim, eu penso também que se fosse Felipe Luiz, estaria performando igual. Porque é muito bom elenco. As pessoas tem falam muito assim, bons jogadores. com o Leonardo Jardim o Pedro tá jogando bem. Cara, o Pedro com o Felipe Luiz foi titular e jogou muito bem muitas vezes, só que o Pedro se machucou na reta final ano passado. Se machucou com gravidade, machucou primeiro o braço, quebrou o braço, depois ele teve uma lesão de joelho, não foi? Quando ele estava treinando para voltar. Enfim, o Pedro fez um jogo, talvez tenha sido a decisão do campeonato contra o Palmeiras no Maracanã. O Pedro foi titular, fez gol, deu assistência pro Arrascaeta, lembra? Tá num nível de confiança também. Tava num nível alto também naquela vez lá. E se machucou, ele era titular contra o Racing quando ele quebra o braço. A gente não pode esquecer que teve a mudança de programação do Flamengo, de planejamento, porque os meninos estavam jogando Carioca, aí o time ficou ameaçado de rebaixamento, né? E aí mudou tudo. Né? Acelerou a volta dos titulares, que iam ficar treinando mais tempo. Isso pode ter atrapalhado. Bom, mas o Felipe Luiz já passou, né? E com o Leonardo Jardim, o time tá jogando muito já. Sim, e o Lino eu acho que é uma marca do Jardim, né? O Lino joga diferente com o Jardim, né? Ele tem mais liberdade, digamos assim. Com o Felipe ele era O Lino joga muito fechando, cara. Eu acho que ele tá melhor assim. Coisa ali de ir voltar pelo lado esquerdo e agora ele tem feito muita diagonal, tem caído muito pelo meio, buscado tabela. Eu achei que jogou muito bem hoje, cara. Jogou de novo. Saiu no segundo tempo, ele tava super bem no jogo. O Flamengo é um time que tem posse. O Flamengo propõe jogo. Uma coisa que eu gosto muito desse treinador, do Leonardo, é que o Flamengo sem bola, muitas vezes você vê um Flamengo que você fala assim, o time é defensivo. Todo mundo recompõe, todo mundo passa a linha da bola, realmente, assim, eu vejo muito o Arsenal fazendo isso. Apesar de ter perdido hoje, o Arsenal muitas vezes quando tá sem bola, volta todo mundo, é difícil fazer gol nos caras por causa disso. Então eu vejo o Flamengo assim, é time grande, time bom, com bola no pé, e a chamada a gente costuma dizer, né, vamos marcar igual time pequeno, sem bola é igual time pequeno, com a bola, né, igual time grande. Time desse nível técnico, né, o time que tem uma qualidade de elenco, né? Não é só os 11 que começam o jogo ali. Time que tem qualidade técnica, como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem. O Palmeiras até tecnicamente é, de repente, até inferior ao Flamengo. Mas tem um entendimento a longo prazo de Abel. Mas um nível técnico que tem um Flamengo, quando os caras têm a ideia de, sem bola, ser comprometido, fica do jeito que o Flamengo tá agora. Olha só. Vai muito de gestão também, então. Mas hoje... Isso aí é mão do treinador. Pegando esse gancho do elenco. Hoje, pegou um time que tem um excelente meio campo, certo? A força do Bahia tá no meio campo. O Flamengo jogou sem 2 titulares no meio campo hoje, cara. E você não sente nem falta. Jorginho e Pulgar estão fora do time hoje. Ninguém... Rapaziada, isso aí vale ressaltar mesmo, que o Flamengo sentia muita ausência de Jorginho e Pulgar lá atrás quando estava sem os dois. Agora o Flamengo nem sentiu, por exemplo, nessa partida. Já tem algumas partidas seguidas que o Everton Araújo vem jogando do jeito dele, performando bem do jeito dele. Não adianta esperar muita mobilidade, muito jogo de cintura, né, do volante Everton Araújo. Ele é mais defensivo, mas ele tem feito o papel dele. O Flamengo tem sentido muito menos a falta de Jorginho, e isso é muito importante para o revezamento durante o ano, já que o Jorginho também tem uma idade avançada e o Flamengo precisa competir em várias frentes. E isso é muito importante, a volta de saúde também. Mencionou aqui que jogou em qualquer outro elenco do Brasil, você perde 2 titulares do meio campo, cara. Eu acho que a diferença... Carrascal também, 3 titulares. A diferença do Flamengo pro Palmeiras, assim, o elenco do Palmeiras eu acho muito bom também, e é um elenco mais jovem. Então, eu acho que o grande segredo do Flamengo para chegar até o fim do ano em alto nível competindo é a gestão de minutos que esses caras precisam ter. Pô, mas tira do Palmeiras os equivalentes, Marlon, Andreas... Mas são caras mais jovens. O time titular do Flamengo, digamos assim, quase todo mundo tem mais de 30 anos. Então, se o Flamengo consegue, ao longo de uma temporada, equilibrar essa questão física, deixar com que os caras não se desgastem muito, eu acho que o elenco do Flamengo é melhor. Porque tem muito mais qualidade. Não tem comparação. Agora, se você estica muito a corda com os mesmos jogadores,
eles chegam no fim do ano debilitado. Porque, de fato, é um time com uma idade um pouco mais avançada e o Flamengo, em tese, faz 70, 75 jogos por ano. Muitos deles vão nas datas FIFA jogar pelas suas seleções e isso aumenta a carga de jogos desses atletas. A Copa do Mundo, o Flamengo vai ter entre 7 e 9 jogadores na Copa. Se a gente, seguindo uma lógica, você tem o Varela, a seleção. O Léo Pereira pode ir. O Alexandre pode ir, o Danilo pode ir. É uma defesa, tirando o Léo Ortiz. No meio você tem o Paquetá que pode ir. O Arrascaeta que vai. O Plata que vai. O Carrascal que vai. Então são 9 jogadores. Cara, assim, é muita gente pra ficar 40 dias sem férias. De La Cruz. São 9, você pode ter entre 7 e 9 jogadores na Copa. Ninguém vai ter no Brasil 9 jogadores na Copa. Sim. Mas o Eric, assim, voltando ao papo do elenco. Pode imaginar, faz esse exercício. Tira os dois volantes. Tira os 2 volantes titulares de qualquer time do Brasil. E encara o Bahia. O Flamengo nem sentiu, cara. Não. Nem sentiu, não estamos nem falando aqui. Se vocês não concordam. É por isso que eu falo, acho que a única Bulgário e Jorginho. É a idade. Se você conseguir ter essa gestão de minutos, e o Leonardo Jardim tem feito isso de uma maneira muito competente, ele não bota time reserva. Ele troca 4, 3, 5. Ele não escala um time reserva. Esse pra mim é o planejamento ideal. Pode ver que ele muda 3, lembra 4, da época 4, de 5, Jorge Jesus? E com um elenco muito menor, inclusive. Não tem esse negócio de tirar 11 e colocar 11. Quando você consegue a tal da controle de carga, né? Que a palavra é a moda agora, né? O controle de carga, né? Controle de carga, né? A frase, né? Controle de carga. O elenco do Flamengo consegue rodar o elenco tranquilamente. Você vê, ó. Tranquilamente, o time que entrou sem em campo sofrer. Hoje foi o mesmo que entrou em campo no domingo contra o Fluminense. No meio de semana teve um jogo quinta. E eu acho que ele vai mudar agora também. Ele mudou 4 ou 5 na quinta, né? O Varela não jogou, o Léo Ortiz não jogou, o Alexandre não jogou. O Plata não jogou, foram 4 que não jogaram na quinta. Aí, Pedro entrou no segundo tempo. Pedro entrou no segundo tempo. Contra o Vitória, quarta-feira, provavelmente vai mudar 5 também. Se não mudar, até mais. Mas ele tem elenco pra isso. Exato. Isso aí, o grande segredo é isso daí. É isso aí. Jardim do Flamengo na temporada. É isso aí, nação rubro-negra, a mídia esportiva rasgando elogios à evolução do Flamengo, o Flamengo de Leonardo Jardim. E os próximos jogos do Mengão é contra o Vitória, justamente na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Jogo 9h30 da noite. E depois no domingo, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no Brasileirão, 8h30 da noite do domingo, lá na casa do Atlético Mineiro, no nosso salão de festas, onde fomos campeões, os primeiros campeões do estádio deles. Eu acredito que o Flamengo vai vencer os 2 jogos. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. O que você achou também do elogio, né? Eles rasgaram a seda pro Flamengo, rasgaram elogios ao Flamengo, realmente está merecendo. O Flamengo segue a caça do Palmeiras ali na tabela de classificação, em segundo colocado com um jogo a menos. Ou seja, se o Flamengo vencer o Mirassol, o Flamengo vai a 26 e fica apenas 3 pontos do Palmeiras. Lembrando que esse jogo contra o Mirassol atrasado é no Maracanã. Então, uma grande probabilidade do Flamengo vencer e chegar a 26 pontos e tá aí apenas 3 do Palmeiras. Lembrando que ainda tem os 2 confrontos diretos, tanto do primeiro turno quanto do segundo. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal FB do Fla pra você não perder nada do Mengão e tamo junto.